Foi assim. E do programa de, tipo, o seu lado de apresentadora, assim, que você meio que guardou ele, ou você prefere... Então, você sabe que eu falar? voltei depois a apresentar, mesmo depois da experiência lá na Globo, depois eu apresentei um programa para criança, da Disney Channel, eu apresentei o Pijama Party. Aí foi uma época que eu morei em Buenos Aires, porque existia a versão desse programa da América Latina, e daí como cenário, como a produção, todo mundo lá já sabia, não compensava trazer o programa para o Brasil, só que eles queriam fazer uma versão brasileira, com os apresentadores falando em português. Aí eu voltei, fui lá, apresentei, era bem legal. Era bem divertido e era bem assim, que nem a gente está aqui agora ao vivo. Sim. Foi uma experiência legal por isso, porque as crianças iam participar do programa. Elas iam do Brasil para participar do programa lá. Então, as crianças chegavam cheias de energia, entendeu? E era um sonho, porque aquele cenário maravilhoso, elas chegavam, tinha umas que choravam, assim, sabe, de emoção. E chegava no final, você podia ganhar uma viagem para Disney, né? A equipe ali que passasse... então era tipo, mexia com o imaginário, assim, das crianças muito. Então era, e você tinha que levar ali, porque criança, né, sabemos, vem com umas pérolas assim no meio e que você tem que pegar, aproveitar aquilo. Então era Senta lá, Cláudia. E depois ainda eu apresentei um programa na Cultura também. E daí era bem desse lado universitário, chamava Campus, né, de faculdade de campus mesmo, universitário, em ação, que daí era para pegar os trabalhos de audiovisual e apresentar ali, então, para não ficar perdido, né, porque a gente vê vários trabalhos de TCC que são super legais no audiovisual e acabam não tendo uma visibilidade, assim, e tal. Então, aí o programa tinha essa ideia de trazer, sabe, esses curtas, ou... era bem legal, e eram temas bastante variados, né, porque tinha de tudo ali. Então foi outra também experiência como apresentadora, assim. Então, meio que as duas coisas, sabe? Sempre ficaram ali na minha vida, assim, o lado atriz, o lado apresentadora também. E acaba que misturando, assim, óbvio que não é um jornalismo, que nem eu imaginei no início lá, mas acaba sendo, né, assim, uma experiência que principalmente esse do Campus em Ação e tal, que não era baitão entretenimento, que era mais informativo, assim, era legal também. Mano, que legal. Mas você falou assim, mas no final você prefere atuar do que em questão de apresentar? Assim, eu não... Peraí, é que no detalhe, tem tipo a faculdade de Direito nisso daí, tá ligado? Tipo, tem então, nada a ver, tá ligado? Pois Você prefere apresentar ou atuar? Tipo, tem direito assim, de nada. Às vezes parece que não tem a ver, mas eu acho que não, claro, porra. Tem, sabe? Tem. A gente chega lá. A gente chega lá, a gente vai chegar nessa história do direito, mas assim, acaba que tem, sim. Acho que o direito, ele acaba... É que o direito é muito amplo, né? Então ele consegue abraçar todas essas áreas, né? Quando eu fui mudar também do cinema para o direito, a galera falou, mano, mas que é isso? Eu falei assim, se conta lá um pouquinho, vai. Exato. Mas a gente chega, mas no final, assim, entre atuar e em questão assim de apresentar, você tá mais para a vibe de atuar. O último trabalho que eu fiz foi de atuação de novo, que daí foi de novo com público infantil, que daí foi As Aventuras de Poliana na SBT, né? Então foi legal, porque agregou ali um público da Disney e também o público da TV aberta, né? Daí nas Aventuras de Poliana. Foi meu último trabalho, mas assim, eu não descarto, sabe? Eu falo assim, direto com a minha empresária, a gente fala, não vamos descartar as coisas, porque são duas coisas que eu me sinto muito feliz fazendo, sabe? Tanto uma coisa quanto outra. Hoje eu trabalho mais como atriz, agora a gente estava até... estamos fazendo uma peça, fazendo não, né? A gente está no trabalhos preparatórios, assim, vai, para não dizer outra coisa, porque a gente está bem no início mesmo, lendo texto e tal, porque não sabemos a pandemia e a gente quer fazer presencial, então a gente está nesse trabalho mais introdutório. E de novo, daí vai ser como atriz, né? Então acaba que a atriz está me puxando um pouco mais agora, mas não sabemos o futuro. Que legal. E agora uma pergunta um pouco... Vai aí. Eu vou fazer uma pergunta um pouco de chat agora, assim, porque eu adoro sempre puxar para aquele ladinho, tipo assim, curiosidades. Eu ia perguntar como é que a sua primeira experiência assim, de atuação na televisão, você mencionou, foi Guerra dos Sexos,
né, na televisão Globo, e aí na Rede Globo. Televisão Globo, cara. Foi formalidade, veio na Maiara. Nossa, do nada. Eu ia perguntar assim, como é que foi para você essa experiência, assim, chegar lá, porque é uma outra experiência, né, de você atuar, assim, nos palcos de um teatro, assim, que seja uma coisa mais informal, até é um teatro mais, eu vou usar o termo amador, porque eu acho que antes você não fazia teatro profissional, mas me corrija se você já tinha feito. Eu fui começar... foi assim, teatro na minha vida desde a época de Botucatu, pra vocês terem noção. Eu apresentava as peças lá, sabe? Então, daí depois que eu mudei para São Paulo, daí foi mais complicado, principalmente no colegial, porque daí tinha o lado de modelo e tinha a escola, né? E a Maiara me conhece, eu sou bem nerd. Eu sou bem nerd. E daí eu não conseguia fazer teatro também, entendeu? Então, daí, naquela época, foi o único, assim, momento que eu fiquei, sem o teatro. E daí, depois, no Célia, que a gente tinha peças que a gente apresentava sempre também. Mas eu entendo o que você quer dizer, May. É bem isso mesmo. Foi assim, a novela foi uma coisa, assim, surpreendente na minha vida, né? Foi uma coisa que... Foi um teste, tipo assim, que nem eu fiz trocentos mil outros testes que eu levei vários nãos também, além dos sims, né? Chegou esse teste. Daí eu falei, bom, tá, tem o texto aqui. Aí eu lembro que no dia do teste foi com o Nelson Fonseca, né, da Globo, que é um produtor de elenco. Aí eles mandaram 4 textos. Aí chegou na hora, aí beleza, decorei, me preparei, aí falei com os meus professores do Célia, me preparei um monte, né? Fui fazer o teste, fiz, aí depois, aí chegou lá, foi aqui em São Paulo primeiro. Aí chegou lá, ele virou e falou assim, então, a gente tem 4 textos, escolhe 2. Aí tinha 2 ali que eram mais fáceis. Tinha um outro que era mais de emoção e não sei o quê. Daí eu falei, quer saber? Falei, agora vai ser a pessoa que vai se impor. Eu cheguei e virei e falei assim, então, eu quero esse e esse, que não eram os mais fáceis. Porque eu falei assim, não, se é pra ser, que vai ser direito. Aquele exclusão que chega e fala, nossa, só são 4? Que idiota. Como assim? Só 4? Todos aqui, vou ter que escolher 2 só? Só 2? Que amadores. Aí eu peguei e daí escolhi os mais difíceis e saí com uma sensação, assim, boa, mas é muito louco, porque não dá pra você saber se você pegou ou não pegou. Aí eu peguei e falei assim, acabou, não vou pensar nisso mais. Aí depois de um tempo, não lembro exatamente, mas acho que umas 3 semanas por aí, eles me ligaram para fazer o teste no Rio. Aí fui, aí era já com um ator, era com o Johnny Massaro que eu fui fazer o teste. Daí chegou lá, e parece que quando é para ser, né? É muito impressionante essas coisas, eu acredito muito nisso. E daí eu cheguei lá, meu voo deu BO. Aí eu cheguei, assim, era para eu ter sido a primeira a fazer o teste, porque tinham outras meninas ainda concorrendo, sabe? Não é que já, vai fazer o teste, pronto, passou. Sim. Eu fui a última a fazer, era para ter sido a primeira, então já fica aquela ansiedade, aquele nervoso. Eu falei, meu Deus do céu, que droga, por que tinha acontecido isso e não sei o que. Eu falei assim, não, mas tudo bem, cheguei, vamos fazer o teste. Aí chegou, na hora de eu gravar com o Johnny, fazer o teste mesmo, simplesmente a câmera deu pau. Rodeme. Aí, não, assim, foi tipo, esse aí era para ser meu mesmo. Deu um pau na câmera. Aí eles pegaram e falaram assim, não, a gente vai ver o que tá acontecendo e tal. Deu um baita tempo para eu ficar conversando ali com o Johnny, trocando ideia. Aí a gente já se conheceu, passamos o texto e não sei o quê. Cara, foi assim, tipo, tudo do jeito que tinha que ser. E daí, beleza. Fiz o teste e assim, óbvio que tem a ansiedade de você querer saber a resposta e tal, mas eu só sei que eu saí de lá assim, eu falei, não quero mais pensar nisso. Vou continuar minha vida, tenho o meu curso, tenho minhas coisas, depois eu vejo o que vai acontecer. Aí, beleza. Aí eu tava trabalhando como modelo no Chile, eu nem tinha celular, eu não sei como que a agência conseguiu falar no lugar onde eu estava para me dar a notícia que eu tinha passado no teste.
Eu tava trabalhando lá no Chile e eu tava desesperado que eu não tinha celular para ligar para minha mãe, não tinha celular para ligar para ninguém, para contar que eu tinha passado. Caralho! Eu tive que segurar a informação, sabe? Eu tive que segurar a informação. Aí depois cheguei no hotel, né? Entrei lá naqueles lan house que tinha de hotel, sabe? Foi aqueles computadorzinhos embaixo para falar com a minha mãe. Aí contei tudo para eles e tal, né? Para minha família, meu pai e minha mãe. Falei assim, mas ainda não pode falar para ninguém, porque não podia falar para ninguém, porque ia ser minha estreia, então eles tinham todo um negócio lá e tal. Sim. Aí beleza, daí foi isso, assim, foi uma coisa muito surpreendente, sabe? Que foi um teste que deu certo, sabe? E daí rolou a novela. E assim, a animação também, né? Porque eu sabia que ia ter um elenco muito de peso. Sim. Assim, era muita gente legal, sabe? Ai, meu Deus, agora nervoso para fazer isso, esse negócio funcionar, né? Eu ia falar, inclusive, eu acho que essa novela Guerra dos Sexos, ela estava sendo bem falada, porque ela é um remake de uma outra que foi muito famosa, né? Então tava uma super expectativa em cima dessa novela. É porque para vocês terem uma noção, a primeira versão dela, que acho que foi de 80 e pouco, não vou lembrar agora exatamente o ano, quem fazia o papel da cena clássica, que é um jogando comida no outro, era o Paulo Altran e a Fernanda Montenegro. Então, assim. Era só os dois. Era só os dois. E daí, quem fez nessa versão de agora foi a Irene Ravache e o Tony Ramos. E eles eram meus avós na novela. Eu era, tipo, neta deles. E daí eu, nossa, maior responsa, mas assim. E é impressionante, né? Quanto mais, assim, foda mesmo são os atores, parece que mais receptivos e mais, assim, acolhedores eles são, sabe? Foi muito legal. Assim, todo mundo me recebeu muito bem, foram, sabe? Foi uma experiência muito legal na minha vida. Assim. Eu lembro na época que tava passando a novela, que ficou essa maior expectativa, assim, de caralho, como é que vai ser essa cena? E, nossa, como é que vai ser isso aí? Como é que vai acontecer essa parada? Não sei. Eu lembro disso. Essa é a cena clássica, assim, né? Pra caralho. Mas, obviamente, que eles deram uma atualizada, né? Porque Guerra dos Sexos... claro. Mas, assim, obviamente que eles deram uma atualizada também, né? Porque era uma novela, pensa, que se passava em 80. Imagina a diferença entre a Guerra dos Sexos, né? Nos dias era 2013 a novela, 2012, 2013. Então, assim, mudou, né? As coisas mudaram. Então, tem algumas coisas que tiveram que sofrer uma adaptação. Ainda bem, né? Se fosse hoje, ia ter que mudar pra caralho já. Imagina de 30 anos, né? Exato, exatamente. Caralho, que da hora. Mas...